Olá, meu nome é Fabiano Santos, estou trabalhando com vocês a disciplina de História da Educação 1. Seja bem-vindo, bem-vinda. Nós vamos hoje finalizar a nossa disciplina com um tema muito interessante, muito importante, que é estudar um pouco da história da nossa área, do nosso campo de conhecimento, a história da pedagogia. Decidimos por tratar este como último conteúdo exatamente com esse objetivo, de mostrar para vocês que de tudo que nós discutimos aqui, desde a história da educação até passar aí pelo último encontro nosso, que discutiu as teorias educacionais, tudo isso está relacionado diretamente com a constituição de um campo de conhecimento chamado pedagogia, né? Eu gosto muito, eu sou muito entusiasta dessa ideia de valorização da pedagogia como campo de conhecimento, né? E defensor dessa ideia, porque eu acho que ela encerra, sistematiza, sintetiza uma perspectiva de educação e é muito importante, portanto, que a gente conheça a história, né? Um pouco dessa história. Claro que eu não vou esgotar aqui com vocês em meia hora a história da disciplina ou a história da área de conhecimento chamada pedagogia. A gente tem aí livros enormes para contar essa história, mas eu quero tratar com vocês alguns aspectos mais amplos e gerais sobre isso. Primeiro aspecto preliminar, acho que o único que eu vou tratar de forma preliminar, é dizer que a história da pedagogia se confunde com a história da ciência. O que eu quero dizer com isso? Na medida em que a gente vai estudando o que é a história da ciência, ou seja, o iluminismo, o período medieval, a antiguidade, como nós vimos agora nos nossos primeiros encontros, né? À medida que isso vai se consolidando, se construindo, né, a gente vai identificando um campo de conhecimento que vai ser conhecido depois como pedagogia. Pedagogia como a ciência, né, que estuda a educação. Tá bom? Por isso que eu acho que é importante conhecer a história da pedagogia. A história da pedagogia tem sua origem e desenvolvimento na própria história da educação. Acho que essa é uma constatação, ainda que óbvia, importante de ser feita. A palavra pedagogia vem da Grécia, como quase todas do nosso dialeto, da nossa língua. Vem de paidos, que significava criança, e agodé, que significava condução. Então, era a condução da criança. Pedagogia vinculada sempre a uma condução da criança. Importante dizer aqui também que essa ideia de condução da criança, por muitos anos, e ainda hoje, tem algumas arestas que a gente precisa sempre aparar. Que é, por exemplo, o professor ou o pedagogo, a professora ou a pedagoga, ela precisa ter conhecimentos específicos? Bom, vimos em um dos nossos encontros, sim. E isso é o que deu identidade para nós. Mas também vimos ao longo da história uma identidade docente muito vinculada à igreja, os professores sendo chamados de tio, de tias. Isso está relacionado, então, com essa visão de pedagogia como a condução da criança. O professor, o pedagogo, a pedagoga como cuidador. Isso, felizmente, vai se mudando, né? Ainda assim, hoje a gente vê em alguns lugares chamar professor de tio, de tia, né? E o que eu acho completamente prejudicial para a identidade técnica da profissionalização do professor, né? Identificar o professor como um parente ou alguém que qualquer um poderia ser, então, professor, eu não acho que isso é bom. Bem, essa identidade com a etimologia da palavra vai se construindo, né, se afastando dessa ideia de professor como o cuidador da criança, para passar a ideia de um professor como o responsável por conduzir o processo formativo de, inclusive, independência dos estudantes. A pedagogia, e essa é uma definição clássica que vocês devem estar cansados de ouvir, é a teoria da ciência da educação.
e a arte de ensinar. O Libânio tem um texto, o Saviani também fala isso, que uma escola, uma educação não pode só se preocupar com os conteúdos a serem ensinados, mas com os processos necessários para garantir a aprendizagem do estudante. Então, a pedagogia, nesta definição, ela não é só a teoria da ciência da educação. Ela é a teoria da ciência da educação e os meios pedagógicos, didáticos, metodológicos mais adequados para garantir que esta aprendizagem seja realizada pelo estudante. Tá? Anotem isso, é muito importante. A pedagogia, ela é, ao mesmo tempo, uma ciência da educação, preocupada com os conhecimentos, mas também preocupada com as formas de transmitir estes conhecimentos. Esta seria, por definição, a ideia de pedagogia. Então, o termo de pedagogo, como a gente usa hoje, também surge lá na Grécia Antiga, com esta palavra em grego, que tem o significado de preceptor, mestre, guia, aquele que conduz. Era o escravo que conduzia os meninos até o paedagogium. Então, veja, a ideia de preceptor, seja na classe mais pobre, né, dependente, que eram os escravos, que também tinham preceptores, até as classes mais avançadas, mais elitizadas, que também tinham seus preceptores, esta pedagogia como caminho de formação de um estudante, né, de formação de uma pessoa, e aí, claro, um ensino individualizado, como a gente já viu na história da educação, no primeiro momento, e um ensino mútuo, num segundo momento, vai concretizando, garantindo a ideia de uma pedagogia como um processo formativo, que tem como pressuposto aquele que ensina e aquele que aprende. A pedagogia como ciência, ela surge no século XVII. Teve como um dos principais iniciadores o monge Comênios. Tá? O Comênio, ele tinha esse nome, João Comênio, mas o nome dele mesmo era João Amós Comênios. O Comênios, ele é muito importante para a história da pedagogia, porque ele é o primeiro a criar um processo didático, né, com a didática magna, para a educação. Ele é o primeiro a criar um material que vai se preocupar com o processo de educação que deveria ser realizado para as pessoas. Quais são os métodos, a didática para isso? Tá? Perceba que isso é muito importante e relevante. Então, para o Comênios, a criança, em primeiro lugar, e o estudante geral merecem cuidados especiais para uma aprendizagem que fosse mais produtiva, mais deleitosa, ou seja, mais proveitosa para o estudante. E que, devido à imaturidade da criança e dos recursos que ele possuía naquele momento, era ainda insuficiente para garantir uma aprendizagem completa e precisava, portanto, da participação do professor. Essa descoberta do Comênios, ela é importantíssima, revolucionária, e por isso ele é considerado o pai da pedagogia. Com a Didática Magna, um livro muito legal, que um dia que vocês tiverem oportunidade, curiosidade de estudar, ele está disponível na internet, porque já é um livro de acesso aberto, né, por conta da idade dele, do período que ele foi produzido. É muito interessante para vocês verem que as preocupações do Comênios, naquele momento, ainda que influenciada por uma visão um pouco restrita de educação, eram preocupações do que nós temos nos dias de hoje, como o aluno aprende, quais são as melhores formas para aprender, como que eu vou didatizar o processo de ensino-aprendizagem por meio de etapas, de conteúdos que vão ser divididos, enfim, toda essa preocupação que a gente tem nos dias de hoje. Desde aquele momento, né, o ensino vai se transformando, então, aos poucos, alimentado por novas propostas educativas.
A história vai mostrando que a pedagogia vai, como eu falei no último encontro nosso, vai se constituindo enquanto área de conhecimento que bebe de diferentes teorias pedagógicas, teorias educacionais. Os métodos de ensino que vão sendo desenvolvidos e realizados, um após outro, sempre vão ter o objetivo de apresentar o aluno a uma aprendizagem mais adequada à sua faixa etária. Essa é a grande preocupação que a pedagogia vai estruturando em torno da sua existência. Os conteúdos a serem transmitidos e as melhores formas para garantir a aprendizagem desses conteúdos, considerando as diferentes faixas etárias. Hoje, se a gente consegue entender, por exemplo, que uma criança muito pequena tem uma capacidade de abstração pequena, portanto, não adianta você pedir para que ela resolva uma equação de segundo grau sem antes conhecer as operações de adição, subtração e assim por diante. Se hoje a gente tem esse conhecimento é resultado desse processo de didatização do currículo, de didatização da pedagogia, que vem se aprimorando ao longo do tempo. No decorrer do tempo, a pedagogia, com seus objetivos e currículos pertinentes, florescia, né? Então, crescia a importância dela, sempre direcionada à eficiência e eficácia do ensino. Eu estou aqui falando de uma influência muito forte que a pedagogia teve nos seus primórdios, que era a influência do positivismo, especialmente o positivismo estadunidense e europeu, né? Então, a escola deveria ser aquela que usa dos recursos de forma mais eficiente, eficaz, produz um processo formativo eficiente e eficaz, tá? Mas a pedagogia, como vai avançando como ciência, a preocupação vai sendo outra, não mais só as formas mais eficientes e eficazes de garantir o processo de ensino-aprendizagem, mas também os métodos didáticos emancipadores, né? Esses métodos com essa visão, vão se complexificando. As respostas que se chegava naquele momento positivista já não davam vazão às dúvidas que se produziam numa nova sociedade mais complexa, né? Que não acreditava mais nas respostas simples, rápidas, que o positivismo oferecia. A história da pedagogia, então, se confunde com a história da ciência como explicação da realidade, como eu falei antes. É porque a pedagogia se ocupa de tentar responder que conteúdos devem ser ensinados, as melhores formas para se ensinar esses conteúdos, e isso pressupõe uma certa concepção de história por trás, ou de ciência, melhor dizendo. A ciência vai conversando, dialogando diretamente com a perspectiva de desenvolvimento da pedagogia. No Brasil, como que isso acontece? Para a gente falar um pouco do Brasil, tá? A pedagogia, o curso de pedagogia foi criado em 1930. Veja só, 1930, o primeiro curso de pedagogia, muito recente. E que período que nós estamos vivendo em 1930? Período de efervescência, de lutas, de mudanças. Os pioneiros da Escola Nova em luta contra os pedagogos da pedagogia tradicional, e esses adeptos a essa transformação da educação brasileira, o movimento Escola Novista impulsiona importantes mudanças na profissionalização dos professores, a gente já viu isso, através das escolas normais, como a gente já viu também. Este fato que nós vimos no passado, que nós vimos numa aula anterior, ele é importantíssimo, porque a pedagogia como ciência na educação brasileira vai ser produzida quando as escolas normais são constituídas. Então, retomando aquilo que a gente viu lá atrás, as escolas normais são um momento importante para isso. Os pioneiros da educação foram, então, responsáveis por implementar uma nova organização das escolas, isso não é novidade, a gente já discutiu, demonstrando a importância da educação e da formação de professores. Veja que eu não tenho como falar de pedagogia sem falar
de valorização do professor, sem falar de carreira do professor, sem falar de formação continuada do professor, sem falar de conteúdos, ou seja, pedagogia é muita coisa, envolve muitas questões, né? Falar da história da pedagogia é falar da história da profissionalização docente, é falar da história da ciência, é falar da história da educação de uma maneira geral, como eu já falei no início dessa aula. A criação das primeiras universidades vai demarcar um momento importante na formação dos professores e na constituição, portanto, da pedagogia como ciência do conhecimento, né? Hoje, as universidades, especialmente as universidades públicas, ocupam um lugar de centralidade quase que exclusiva na produção de ciência no nosso país. Isso é fato, isso são dados, eu não estou inventando nada, eu não estou tentando puxar nenhum tipo de sardinha para o lado da universidade pública, isso são dados concretos que qualquer um pode acessar. E isso só é possível, portanto, a ciência só se desenvolve por conta da universidade pública. Podemos dizer com toda certeza que a relação desses conhecimentos produzidos pela universidade pública com a pedagogia é que vão construindo uma ideia de pedagogia forte dentro do território brasileiro. Não tem como a gente eliminar a importância da história da universidade pública, da universidade brasileira. Não tem como nós eliminarmos essa importância. Quer dizer, então, falar de história da pedagogia é necessariamente passar pela história da universidade, que, infelizmente, é muito tardia no Brasil, né? Essa é uma das influências que os nossos colonizadores deixaram, né? Essa preocupação muito pequena com a ciência, né? Com os conhecimentos científicos e a construção de universidades. A primeira universidade voltada para a formação de professores foi em 1901, tá? A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo. Lembra que nós vimos em uma das nossas aulas sobre a proclamação da independência do Brasil e a importância disso no processo educacional? Muito bem. Agora a gente vai falar um pouco da proclamação da República Brasileira. Esta proclamação proporcionou mudanças muito significativas, porque os liberais da época, os liberais brasileiros, viam que na Europa o liberalismo já era uma realidade, e ainda a gente aqui patinando num país que era comandado por um imperador português. Então, os liberais começam a se organizar e lutam também ao lado dos defensores da proclamação da República por esse acontecimento, né? Isso vai proporcionar mudanças educacionais, porque a gente vai criar o primeiro centro de aperfeiçoamento do magistério no Brasil. Essa foi a primeira iniciativa pública no sentido de organizar estudos pedagógicos de nível superior. Somente no século XX a gente começa a se preocupar com essas questões. E eu volto a frisar, por que eu estou falando isso? Porque falar disso é falar da história da pedagogia. Não tem como falar da história da pedagogia como uma abstração. A história da pedagogia aconteceu assim, assim, assim. Eu só posso falar da história da pedagogia correlacionando os elementos que a constituem, como eu já falei aqui antes. Conteúdos, formas mais adequadas para a formação dos professores e assim por diante. Então, quando eu estou aqui falando dos primeiros centros de formação de professores, eu estou falando de um processo que vai provocando a consolidação da pedagogia como ciência no nosso país. No Brasil Império, a instabilidade das escolas normais era um problema para a constituição docente. Em 1879, a reforma de instrução pública do Leôncio de Carvalho facultou o ensino para pessoas leigas que acreditassem estar habilitadas, e aí é um retrocesso, né? Por que é um retrocesso? Porque você oferece a possibilidade para
as pessoas leigas exercerem a atividade profissional docente. Então, a gente volta no tempo, recua nos avanços que a gente já tinha produzido. Mas isso não dura muito tempo, felizmente, isso não dura muito tempo e a centralidade do professor volta a ter importância. Então, aqui, quando a gente fala das origens da pedagogia, quando a gente fala das origens das práticas que compõem a pedagogia, e quando nós relacionamos isso com o nosso país, é inevitável que a gente volte a falar do Brasil Império. Aqui, a gente está falando da proclamação da República, portanto, é inevitável que a gente volte a falar dos momentos históricos de constituição da sociedade brasileira. Porque, mais uma vez, a pedagogia, como eu falei antes, ela não ocorre de forma descontextualizada. Não tem uma história da pedagogia isolada. Tem uma história da pedagogia contextualizada. A pedagogia é uma ciência que envolve, como eu falei, conteúdos, práticas de ensino e assim por diante. Se a gente pegar a história da pedagogia mundial, né, a gente vai ver que a associação da ciência com a pedagogia vai construir um estatuto epistemológico para a pedagogia que, no Brasil, não foi necessariamente igual. Por conta dos retrocessos e das lutas que o Brasil vai travando para a sua independência, né? Isso só vai ser possível a partir do meados do século XX, né? Quando a gente consolida uma visão de educação, quando nós consolidamos a universidade como um espaço de conhecimento, de produção de conhecimento, quando nós consolidamos a universidade pública como aquela que se ocupa essencialmente da produção de conhecimentos científicos no nosso país, tá? Aqui, então, quando eu volto a falar do Brasil Império para mostrar a instabilidade das escolas normais, eu estou chamando a atenção de que a história da pedagogia não é uma história de um desenvolvimento contínuo, de avanço, essa coisa que às vezes a gente ouve por aí, de que a história seria um processo de desenvolvimento contínuo. Não. A gente sabe, a gente já viu, a gente estudou que a história ela é composta por uma série de eventos que nem sempre apresentam evoluções. Então, a história não é o resultado da soma de evoluções. Se fosse assim, nós não teríamos passado pela ditadura militar, pelo nazismo, pelo fascismo no Brasil e no mundo. Nós teríamos evoluído, mas nós involuímos quando a gente fala sobre isso. A mesma coisa, então, é pensar a pedagogia no campo ou na realidade brasileira. Por alguns momentos, a pedagogia esteve associada à ciência, por outro momento, esteve associada à religião, por outro momento, esteve relacionada com o trabalho e assim por diante. Falar em pedagogia, falar em história da pedagogia, é falar, portanto, diante de tudo isso, da própria história da humanidade, em termos educacionais. Né? Então, quando a gente discutiu, tá, a história da pedagogia, a história da educação, lá nos primórdios, claro que nós não estávamos ainda falando de pedagogia, como nós conhecemos hoje. Mas como nós vimos os gregos apontando que pedagogo é o preceptor, é aquele que cuida da criança, né? A gente já entende, então, que havia naquele momento os primeiros passos para a construção de uma pedagogia, enquanto ciência. Não como nós temos hoje. Indo adiante, né, quando nós estudamos sobre a constituição das instituições escolares, a história das instituições escolares, ali também estava contida a história da pedagogia. Afinal de contas,
quando eu estou preocupado em as melhores formas de garantir a aprendizagem do estudante, eu preciso me preocupar com o espaço em que essa aprendizagem vai ocorrer. Quando eu discuti com vocês as concepções de história, macro, micro, história, também estávamos discutindo pedagogia, porque a concepção do que é pedagogia não é uma concepção unívoca, ou seja, há diferentes ideias e concepções sobre o que seja e o papel da pedagogia. Quando eu discuti com vocês, indo para as conclusões, né? Quando eu discuti com vocês sobre, não sei, a história das disciplinas escolares, a história das disciplinas escolares está sendo tratado diretamente, e mais do que nunca, a ideia de pedagogia, porque a pedagogia, quando parte não só do método de ensino, mas do que ensinar, parte dos conteúdos, da seleção cultural desses conteúdos. Portanto, gente, pedagogia, ou história da pedagogia, é escolhida neste curso como a última aula para mostrar que não tem como falar de história da pedagogia sem considerar a história de diversas áreas que atravessam a pedagogia. Então, da didática, da gestão, até do próprio financiamento da educação e assim por diante, né? É porque a pedagogia é constituída por todos esses fenômenos, por todas essas questões, tá? Eu termino este curso de História da Educação 1, e vocês terão comigo também a História da Educação 2, né? Mostrando que entender a história da educação é mais do que uma sucessão de eventos que vai do menos desenvolvido para o mais desenvolvido. É entender que a educação passou por diferentes contextos, é entender que, quando eu falo em educação, eu estou falando de pedagogia, porque a pedagogia é a ciência que estuda a educação. Educação é pedagogia. Então, falar do desenvolvimento da educação no período medieval é falar do desenvolvimento da pedagogia, ainda que ela não fosse conhecida como pedagogia naquele momento, né? Ainda que ela não tivesse todos os princípios e pressupostos educacionais que regem a pedagogia e a educação nos dias de hoje. Isso não significa que aquilo não era pedagogia. Não é porque a nossa intencionalidade, o nosso olhar para aquilo não era avançado a ponto de compreender aquilo como pedagogia, que aquilo não fosse pedagogia naquele momento. Tá? Então, com isso eu gostaria de encerrar este curso dizendo que compreender a história é compreender os fatos que vão se sucedendo, por vezes apresentando avanços, por vezes apresentando retrocessos, em meio a disputas por representatividades. As disciplinas escolares mostram essas disputas, ou seja, é uma área de conhecimento importantíssima, fundamental para você que será uma professora, você que será um professor, porque garante causa de conhecimento daquela atividade que você exerce. Nada mais triste do que um educador, um pedagogo, uma educadora, uma pedagoga atuar no seu campo de conhecimento sem conhecer a história da sua área, sem conhecer os determinantes que levaram a sua área a adotar procedimentos que adota nos dias de hoje. Com isso, então, meus caros, minhas caras, eu espero que vocês tenham desenvolvido um olhar histórico apurado para os problemas da realidade, os problemas educacionais. Num segundo momento, numa outra disciplina, nós vamos discutir mais questões relacionadas ao Brasil e à história da educação brasileira. Com isso, eu me despeço, desejando a vocês bons estudos e desejando muito mesmo revê-los em breve, em um outro momento. Até logo, até breve.